Só boa noite, iniciar a gravação, né? Como eu sempre falo, cuidado com a câmera e com o microfone. A aula de hoje, pessoal, é o quê? Direito penal. Nós revisaremos aqui brevemente os tópicos já estudados, né? Que foi aí sobre tipo, teoria do erro, crimes contra a pessoa, né? Que a gente quase finalizou. Vou finalizar aqui brevemente hoje, para a gente iniciar crimes contra o patrimônio e dar continuidade aí. A ideia é finalizar todo o conteúdo de direito penal hoje, né? Mesmo que se estenda mais um pouco aí, para vocês terem esse conteúdo aí, a cada 30 minutos eu paro a gravação, para depois disponibilizar lá na plataforma do Eduz. Né? Para os alunos que já têm o acesso, eu já subi todas as aulas anteriores de Direito Penal, a apostila está disponível lá também, e os simulados, viu? Inclusive, sábado, vou corrigir todos os simulados, e um deles foi o de Direito Penal, beleza? Então, pessoal, em uma das aulas aí, a gente viu sobre das penas, né? A parte inicial e das penas. Passei com vocês aí com muito cuidado na aula, comentei sobre pena privativa de liberdade, os conceitos de cada uma delas, sobre as súmulas do STF e do STJ, falei aí sobre o regime inicial, né? Questão de reclusão e detenção, comentei com vocês a diferença, falei do regime especial, né? Quem estava na aula, passei alguns bizus, falei sobre o regime fechado, semiaberto e aberto, entrei nesses tópicos aí, regime especial diferenciado, o prazo, né, das penas restritivas de direito, o conceito, a natureza jurídica, sobre Tá batendo. Pode ir lá, que papai vai ficar de lá. Comentei Tá. Comentei sobre crime doloso e o crime culposo, as diferenças de cada um deles, né, gente? Na aula de penas. Além disso, seguindo aqui, da pena de multa, falei, né, que a sanção penal patrimonial vai envolver o dinheiro, né, o bolso daquela pessoa. Sobre o pagamento, né, a multa deve ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado. Falei um pouco sobre a diferenciação disso dentro da lei de execução penal, que, inclusive, anotem aí, ó, revisar o artigo 164 da LEP, Lei de Execução Penal, que fala sobre isso daí, beleza? Está lá na apostila de vocês. Depois, sobre as etapas, né, mínima e máxima, fixação da quantidade de dias multa. Qual que é o mínimo, pessoal? 10 dias multas. Qual que é o máximo? 360 dias. Isso daí está tudo esclarecido no material didático de vocês, beleza? Show! Sobre o cálculo, falei com vocês também e coloquei alguns exemplos aqui para facilitar. Beleza. Entramos em crime contra a pessoa. É aquela hora que todo mundo gosta, né? Aí começa lá, homicídio simples, privilegiado. Todo mundo fala, nó, nasci para ser professor de direito penal, maravilha. Mas aí quando começa a fazer aquelas questões cabulosas, aí sai confundindo. Então passei com muito cuidado, fui falando sobre homicídio simples. Larissa, homicídio simples é um crime hediondo? Larissa sabe que não é um crime hediondo. Nós temos espécies, né, pessoal? Temos homicídio simples, homicídio privilegiado, entre cada um desses daqui, sobre que o homicídio simples é de 6 a 20 anos, né? Tem depois lá sobre o feminicídio, fui falando um por um, espécies de homicídio qualificado, enfim, fui passando aí, regras, exceções, artigo 121, passei isso daí tudo, a aula está gravada lá, ação e omissão, né? Omissão, aquela conduta negativa, beleza, tranquilo. Homicídio mercenário, alguém sabe dessa, hein? Cuidado, a banca pode brincar com os termos aí, ó. Existe, né? Motivo torpe, outros exemplos. Depois fui lá em razões e empregos, né? Quando
quando qualifica esse homicídio aí, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, entre outros aí, beleza? Então, são os meios que aquele agente usou para cometer aquele homicídio. E isso, né, acaba qualificando aquela ação. Beleza, comentei. Falei sobre os meios insidiosos, os meios cruéis, meios que possam acarretar perigo comum. Está desenhado na apostila de vocês, pessoal. Está desenhado. É só ler isso daqui 3 vezes que decora. Falei que é diferente, né? Se lá no homicídio simples era de 6 a 20, no homicídio qualificado são quantos, gente? Digita aí para ninguém esquecer. De 12 a 30 de reclusão, né, senhores? De reclusão. Não é a mesma coisa de detenção. E no feminicídio, é 30, Larissa? 20 a 40, vocês estão muito bons, viu? Parabéns. É isso, gente. Vocês têm que ter essa base, ó. Simples, 6 a 20, beleza? Qualificado, 2 a 30 e feminicídio, outros 500, viu? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Seguindo aqui, então. Beleza. Falei isso daqui tudo com vocês com muito cuidado. Meios insidiosos, meios cruéis, tal. Seguindo aqui, homicídio qualificado pela tortura e tortura qualificada pela morte. Comentei, né, gente, que existe uma diferença. Uma coisa é o meu intuito inicial, outra coisa é o que aconteceu. Então, comentei a diferença, tá para vocês aqui. Trata-se de crime hediondo, qualquer que seja a qualificadora. Anotem aí. A banca vai explorar e vai falar que não. Mas está desenhado aqui, ó. Trata-se de crime hediondo, qualquer que seja a qualificadora, artigo 1º da Lei 8.072. 8.072. Beleza? Seguindo, pessoal, falei mais um pouco sobre o homicídio funcional, que é aquele cometido contra os membros das Forças Armadas, sejam elas PF, PRF ou PPF, Polícia Civis, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, não só contra os agentes, mas se estende-se aos seus companheiros, cônjuge, parente consanguíneo, até 2º grau, pessoal? Ou é 3º grau, Luciano? Até 3º grau, beleza? Show. Né? Existe, pessoal, a necessidade de um nexo funcional. Eu não posso considerar um homicídio qualificado ali funcional se não tiver esse nexo com aquela função daquele servidor ou membro daquela família. Falei também para ficar atento com a pegadinha de prova. Se o filho for adotivo, não incide na qualificadora. Também não se aplica aos parentes por na afinidade, viu? Falei com essa pegadinha aqui para tomar cuidado. Beleza? Tá aí desenhado para vocês. Traição, emboscada, dissimulação e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Comentei para vocês, né, pessoal, que são coisas diferentes. Traição, a quebra de confiança, emboscada, surpresa, dissimulação, ocultação, né, gente? A famosa casinha, como bem disse Eric. Isso aí, muito bem. Comentei isso daqui tudo com vocês. Com arma de fogo de uso proibido ou restrito. Quem é aluno sabe a diferença. Está lá no nosso decreto federal, qual? Larissa, que é a mulher aí dos PDFs incontáveis, ela imprime tudo, ela tem aí, ó, nosso decreto federal 11.615. E está no edital de vocês, que inclusive os senhores têm um material completo desse decreto lá, diferenciando o que é uma arma institucional, o que é uma arma de uso proibido, uma arma de uso permitido, está tudo bonitinho lá. E isso complementa ao nosso Estatuto de Desarmamento, que vocês também têm aula e têm material lá no curso. Olha que beleza. Então, isso está indo ao encontro do que está cobrando aqui no nosso Código Penal sobre o homicídio qualificado. Então, gente, não tem como. Por que o edital traz essas coisas em conjunto?
Porque se ele elabora uma questão de direito penal e você não sabe o que é uma arma de uso proibido, como é que você vai responder? Na sua função, como é que você, como policial, você vai conseguir identificar? Você tem que ter esse conhecimento prévio. Opa, aqui é uma arma de uso proibido. Aqui é uma arma de uso permitido, né? Isso daqui é uma arma institucional. Tal, beleza? Vamos seguir. Contra menor de 14 anos, né, gente? Está tudo desenhado aqui para vocês, a revisão rápida. Na aula eu abordei tópico a tópico, beleza? Homicídio culposo. São 3 situações, né, gente? Negligência, imprudência e perícia. Passei com vocês aí a diferença de cada um deles. Viu? Muito cuidado. Dá uma revisada aqui quem não assistiu. Feminicídio. Vamos voltar nos prazos, pessoal? Primeiro, 6 a 20 é o quê? Homicídio, 6 a 20, senhores. Boa. Simples. 12 a 30. 12 a 30. Boa noite, Gomes. Boa. Qualificado. E 20 e 40? 20 e 40. Feminicídio. Beleza? Feminicídio. Isso daí, não esquecem, tá no material de vocês, está desenhado. Olha que a mulherzinha aqui, ó, gente. Tá com caída no chão aqui, ó, que interessante. Beleza? Tá tudo muito bem colorido aqui, muito bem desenhado. Beleza? Seguindo aqui, ó. Concurso de agentes, né, gente? Comunicam-se ao coautor, o partícipe. Conversei aqui que esse feminicídio inclui também as mulheres em gestação, né? Nos 3 meses posteriores ao parto também. Se a vítima é mãe de uma ou responsável por uma criança ou adolescente ou pessoa com deficiência, contra menor de 14 anos. Fui passando tópico a tópico aqui, viu? Está desenhado aí. Beleza. Induzimento ou instigação ao suicídio. Comentei sobre um desafio que teve aí na internet, gente. Como é que é o nome? Ficou famoso uns 2 anos atrás, aí na pandemia. Aquele desafio lá da baleia azul, né? Falei para vocês que tem alguns agravantes quando a relação de morte ou então de automutilação. Passei tópico a tópico. Infanticídio é um crime, pessoal, cometido pela mãe, né? Ou seja, qualquer pessoa pode cometer esse crime? Não. Sim, Graziele, inclusive, isso está no edital de vocês, lá no Decreto Federal 11.615. E tem uma aula lá na plataforma sobre esse tópico. E lá está bem, bem nítido no material de apoio a diferenciação, o que é uma arma de uso permitido, restritivo e proibitivo, viu? Então, eu sugiro que assista essa aula lá e pegue pelo menos o PDF, que já vai dar para você tirar essa dúvida, beleza? Mas na nossa aula de revisão geral, dia 27/12, eu vou passar isso daí tudo com vocês de novo, tá ok? Vamos lá, então, pode ser um crime cometido por qualquer pessoa? Não. Por quê? É infanticídio. Quem vai matar a criança, gente? Nesse caso, no primeiro momento, a mãe. É um crime próprio, a genitora. No entanto, eu posso falar de coautoria e participação, né? Então, desenhei para vocês aqui, ó, as hipóteses. A mãe mais o médico juntos matam o neonato, que é aquela criança que está naquele ato de nascimento, neonato, né? É coautoria. Quando a mãe, auxiliada pelo médico, sozinha executa, o verbo matar, olha o português aí, hein? Para quem gosta. Participação. E quando eu tenho médico induzido pela mãe, sozinho executa o núcleo, matar, participação, beleza? Desenhei para vocês, quem quiser acessar, só me procurar aqui. Não é hediondo, não é hediondo. Viu, gente? Falei sobre o purpério, estado purperal, são coisas diferentes. O bem jurídico tutelado, isso daqui tá bonito lá na apostila de vocês, na aula, viu? Tomei muito cuidado, fui bastante devagar aí para poder todo mundo
visualizar esse tópico. Aborto, né? Falei com vocês também, comentei. E agora eu vou um pouco mais devagar. Vou um pouco mais devagar, porque aqui eu vou complementar crimes contra a vida para a gente entrar lá em crimes patrimoniais. A aula hoje é extensa, então já bebi até uma Coca-Cola aqui para dar uma acelerada. Vamos lá, gente. Lesões corporais. Finalizando aqui, finalzinho aqui da parte dos crimes contra a vida. Vamos lá, lesões corporais. Lesões corporais, pessoal, eu tenho algumas, né? Lesão leve, grave e gravíssima. Lesão corporal leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O bem jurídico tutelado é o quê? A integridade corporal, saúde fisiológica e mental daquela pessoa. Beleza? Grave. Artigo 129. Mnemônico aí, ó. PIDA, que é o quê? Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido, função, aceleração de parto, reclusão de 1 a 5 anos. Anotem aí, gente, com muito cuidado, que lesão corporal leve, eu tenho detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal grave, eu tenho reclusão de 1 a 5. Lesão corporal grave, eu tenho mnemônico PIDA, perigo de vida, incapacidade por mais de 30 dias. Quando ele fala ocupações habituais, não necessariamente é o trabalho, gente. Mas se impede aquela pessoa de estudar, por exemplo, é uma ocupação habitual. Beleza? Se ela pratica um esporte, então isso se estende, é genérico. Debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. As questões vão cobrar de você e falar que a aceleração de parto é uma lesão gravíssima, e vocês vão ver que não, porque lá as gravíssimas são outros casos, beleza? Então lembram disso, leve, detenção, grave, reclusão de 1 a 5, grave, PIDA, perigo, incapacidade, debilidade e aceleração de parto, beleza? Gravíssima, artigo 129, segundo aí do Código Penal. Membro, mnemônico, peida. Olha que mnemônico maravilhoso, hein? Perda ou inutilização do membro, ou seja, perdeu o braço lá, gente. Senhores, quem viu o caso do cara que atropelou a mulher e arrastou ela? Ela perdeu o membro? Então, vocês vão lembrar, perder o membro é o quê? Gravíssimo no primeiro momento. Não estou falando que é o caso lá, gente. Só para vocês, ó, gravar aí. Perder o membro, gravíssimo. Viu? Sentido ou função. Beleza? Perdeu ou inutilizou o membro, sentido ou função. Ah, continuou com o braço, mas ele não tem mais nenhum tipo de mobilidade. Acabou, é como se não tivesse. Aí é gravíssimo. Ah, ainda tem, mas ficou comprometido, né? Não consegue ter. Aí é grave, não é gravíssimo, beleza? Agora, perdeu ou inutilizou, é gravíssimo. Enfermidade incurável, pessoal. O que seria uma enfermidade incurável? Até então, não tem como resolver. Passou algum tipo de doença, fez alguma coisa, enfim, gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. A pessoa ela fica numa situação que ela não consegue trabalhar mais, né? Sobreviver sem o apoio de alguém, não tem como. E deformidade permanente, que volta no caso daquela mulher aqui, lá no estado de São Paulo, né? Deformidade permanente. Portanto, gente, mnemônico, olha que bonito, desenhado na apostila, não tem como esquecer, gente. Peida, que é o quê? Perda, enfermidade incurável, incapacidade, deformidade e aborto. Por que eu destaquei aborto, pessoal? Pelo fato de ser coisas diferentes. Aborto e aceleração de parto. São coisas completamente diferentes. A banca costuma trocar.
falar que o aborto é grave e colocar aqui aceleração de parto e gravíssimo. Vocês não vão errar, beleza? Seguindo. Lesão corporal seguida de morte, artigo 129, né? Lesão corporal é dolosa e o aborto é culposo. E nós temos aí o aborto qualificado pela lesão corporal, que é o aborto é doloso e a lesão corporal é grave, é culposa. São coisas diferentes aqui também, viu, gente? Então, anotem aí, 3 meses a 1 ano, 1 ano a 5 anos e 2 anos a 8 anos. Anotem aí, são as diferenças, leve, grave e gravíssimo, beleza? Lesão corporal com resultado morte, pessoal. Está lá no artigo 129 também. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena de 4 a 12. Então, nós temos aí, recapitulando, 1 a 3, né, gente? Detenção de 3 a 1, detenção de 3 a 1, reclusão de 1 a 5, reclusão de 2 a 8 e reclusão de 4 a 12. Se eu fosse vocês, colavam isso daí num post-it, viu? Cuidado. Também chamado de homicídio préter-doloso. Lembrem dessa expressão, viu, gente? Homicídio préter-doloso é o quê? Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. A morte é sempre culposa e não se admite, beleza? E não se admite tentativa. Homicídio préter-doloso, que inclusive é um termo que normalmente cai muito aí nas questões, beleza? Seguindo, substituição de pena, pessoal. Não sendo graves as lesões, o juiz pode substituir a pena de detenção pela de multa em 2 hipóteses. Primeira, gente, isso daqui cai. Se eu fosse vocês, muita atenção nesse tópico. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior e se as lesões são recíprocas. O que significa isso? O cara bate na minha cara, eu vou lá e na dele. Basicamente isso, reciprocidade. Beleza? Então, não sendo grave as lesões, o juiz pode considerar a hipótese de substituição de pena pela de multa, de detenção pela de multa, em 2 situações. Se ocorre qualquer uma das hipóteses do parágrafo anterior e se as lesões são recíprocas. Beleza? Fez, tomou. Fez, tomou. E aí ele pode substituir de detenção para multa. Lesões corporais culposas, pessoal. O que significa? Detenção de 2 meses a 1 ano, né? Infração penal de menor potencial ofensivo e o grau da lesão pouco importa. Pode ser analisado na forma da dosimetria, beleza? Isso daqui não é tão raro, mas cai também, beleza? Vamos lá. Dolosa privilegiada. Pessoal, lesões corporais dolosa privilegiada é o seguinte: impelido por motivo de relevante valor social, beleza? Exemplo, gente. Os exemplos aqui independente do caso, viu? Eu só estou dando aqui situações para vocês fazerem analogia na cabeça de vocês aí, tranquilizar. O cara foi lá e molestou, fez alguma coisa de errado aí com a mulher ou com a criança. E aí vem aquela população toda e agride ele. Ela está impelido por motivo de relevante valor social. Tá ou não tá, gente? Por exemplo, aquele Lázaro que morreu lá, ó, que bateu, fez um monte de coisa. Se a população pegasse ele, quebrasse no cacete, tá ou não tá impelido por motivo de relevante valor social? Tá vendo? Então, às vezes a gente vai usando situações do dia a dia, não vai cair assim em questão, mas para poder fazer essa analogia aí. Impelido por motivo de relevante valor moral, se estende a mesma situação, valor moral, moralidade.
sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, né? O cara tá lá naquela situação, eu expliquei isso para vocês, se eu não estiver enganado na última aula. Ah, desceu do carro, veio para cima de mim ali, já começou a me agredir, e aí eu vou lá e quebro ele no cacete também. Opa, é o quê? Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida. Agora eu questiono vocês. Eu posso esperar um dia, buscar um revólver e ir lá e matar o cara, gente? Vai cair nisso daí? Eu posso alegar que foi sob domínio? Não. Por quê? É logo em seguida a injusta provocação da vítima. Eu não posso ter esse pensamento, essa morosidade, viu? E alegar como lesão corporal dolosa privilegiada, beleza? Mostrei isso daqui para vocês. Beleza. Aumente de 1/3 quando o crime for praticado contra menor de 14 anos, o crime for praticado contra maior de 60 anos, o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança, e crime for praticado contra grupo de extermínio. Viu, pessoal? Perdão judicial. O que é isso daqui, gente? O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal. Dei o exemplo para vocês daquele caso, né, da mãe que matou o filho atropelado ao tirar o carro da garagem. Será que essa mãe já não sofreu tanto com aquela situação? Então, a situação atingiu ela até mais de qualquer prisão, qualquer multa. Então, nesse caso, se torna desnecessária a ação penal. Beleza? Seguindo aqui, gente, falei sobre violência doméstica, né? Contra quem? Ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem conviva ou tenha convivido, né? Isso se estende, né? Protege ambos os sexos, desde que seja em âmbito domiciliar e familiar. Sobre as lesões corporais culposa majorada, né? O crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, o agente não procurar diminuir as consequências e o agente foge para evitar prisão em flagrante. Pessoal, muitas questões, principalmente para quem vai fazer PRF aí depois, Polícia Civil, você vê que elas aprofundam mais nessas questões aí, colocando um caso concreto lá, um caso com João, Maria, José, cachorro, coloca uma história. E aí, no final das contas, ela quer que você explica. Peraí, é uma lesão corporal culposa, dolosa, tem qualificadora? E aí vocês vão ter que entender isso daí. Eu acredito que o Instituto OCP dia 25 não vai chegar nesse ponto. Mas está no material de vocês aí, é bom dar uma olhada, né? É peso 1. Se eu fosse vocês, faltando 50 dias, priorizaria ali as questões de português, direitos humanos e legislação especial, mas, no final das contas, um ponto faz total diferença, viu, gente? Então, cuidado aí. Funcional, lesão corporal funcional. Esse daqui é importante, viu? Esse daqui é muito importante, ó. Artigo 129. Contra quem? Membros das Forças Armadas, né? Igual lá naquele lá do homicídio funcional, mas no exercício da sua função ou homicídio praticado em decorrência dela. Precisa de nexo funcional. Basicamente, a mesma coisa daquela parte do homicídio qualificado sobre o homicídio funcional, né? Extensão, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, até 3º grau também, viu, gente? Contra a mulher, artigo 129, por razões de condição de sexo feminino, pena de reclusão de 1 a 4 anos, viu? Coloquei aqui, ó, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá ok? Periclitação da vida e da saúde, pessoal, tópico importante. Perigo de contágio venéreo. Ó que legal a apostila, gente, não é por nada não. Tem o cara pingando sangue aqui, ó. Olha o cuidado que está no material de vocês aí. Não tem nem como esquecer. Artigo 130.
expor alguém a contágio de moléstia venérea por meio de relação sexual ou ato libidinoso, caput, menor potencial ofensivo, modalidade qualificada, se o agente tem a intenção de transmitir, o dolo é de dano e não mais de perigo. Beleza? Tá a observação para vocês aí. O que seria? Ação penal pública condicionada à representação. Tá ok? Tá desenhado aí. Perigo para a vida. Perigo de moléstia grave. Praticar ato capaz de produzir o contágio, com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado. Exige especial fim de agir, médio potencial ofensivo, a vítima não pode ter a doença. Ação penal pública incondicionada. Gente, cuidado com isso daqui. Olha a diferença. Perigo de contágio venéreo é ação penal pública condicionada à representação. É uma coisa. Agora, perigo de moléstia grave, ação penal pública incondicionada. É outros 500, daí foi explicado lá no início do curso. Beleza? Quem tiver um pouco mais de dificuldade, sugiro que retorne nesses tópicos aí. Perigo para a vida ou saúde. Expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente. Aumento de 1/6 a 1/3 se a exposição decorre de transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza. Como essa daqui também cai mais PRF, Polícia Civil, eu acredito que não caia na prova de vocês, não. Mas está aqui, viu, gente? Crime de perigo concreto, menor potencial ofensivo, a vítima deve ser pessoa determinada e o crime subsidiário, se não construir outro mais grave. Beleza? Tá aí para vocês aí, pelo menos para revisar. Abandono de capaz, importante, viu, pessoal? Importante. Artigo 133 do Código Penal. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 meses. Beleza? Se resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta morte, 4 a 12, e aumento de pena de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. Quem lembra daquela novela Avenida Brasil, pessoal? Alguém lembra? Foi a Carminha ou não foi? Que abandonou a Nina. Nossa, minha memória agora ficou boa, hein, Larissa? Nu! Agora, até eu me surpreendi. Pode falar, galera. Nem vocês lembravam o nome de todo mundo aí, ó. Eu lembrei o nome da novela e das atrizes. Olha que maravilha. Aquela caçamba que a Carminha deixou a mim. Eu posso estar confundindo tudo, viu? É um lugar ermo, pessoal? É ou não é? Sim. Portanto, há que se falar aí desse aumento de pena de 1/3, viu? Agora, eu me surpreendi comigo mesmo. Se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. Se a vítima é maior de 60 anos. Olha os velhinhos aqui, ó. Maravilha. Velhinho não, né, gente? Idoso. Todo respeito, idoso. Seguindo, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, detenção de 6 meses a 2 anos, e tá aí para vocês, viu, galera? Isso daqui, eu acredito também que não caia, né, com tanta... Eu acredito que não caia, tá aí para vocês revisarem também, beleza? Comissão de socorro, artigo 135, importante, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Sem risco pessoal. Sem risco pessoal. Cuidado, gente. Criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida. Artigo 135, importante. Que estejam ao desamparo ou em grave e iminente perigo
ou não pedir o socorro da autoridade pública. Beleza? Se resulta lesão corporal grave, pena aumentada da metade. Beleza? Pena triplicada se resulta a morte. Olha que interessante, pessoal. A banca pode elaborar uma questão, colocar lá uma situação lá, exigindo isso daqui de vocês. Então, se essa omissão de socorro acaba levando à morte, aquela pena pode ser triplicada. Beleza? Artigo 135. Menor potencial ofensivo em todas as modalidades, crime omissivo próprio, qualquer pessoa pode ser sujeita a ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeita a ativo. Condicionamento de atendimento emergencial. O que significa, gente? Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, preenchimento prévio de formulários administrativos. O que significa isso, gente? Esse condicionamento de atendimento emergencial não pode. Imagina, a pessoa está lá morrendo. Ah, não, primeiro você tem que pagar aqui, ó. Você tem que dar um cheque, formulário. Está errado. Está errado. Se você chegar em algum lugar e tiver numa situação de socorro, tem que ser atendido. Então, isso daqui está errado. Exigir esse tipo de coisa está errado. Beleza? Como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Se resulta lesão corporal grave, pena aumentada até o dobro, viu, gente? E se resultar a morte, a pena aumentada até o triplo também, beleza? Periclitação da vida e saúde. Muito cuidado com isso daqui. Acredito que esse daqui não caia, não, mas pode cair alguma coisa sobre omissão de socorro, até porque vocês, como policiais penais daqui a um tempo, né, prestarão muitos socorros aí. Larissa viu um vídeo, ficou até satisfeita, né, Larissa? Aquele do hospital que eu mandei lá no grupo. Pois é, vocês terão que prestar socorro. Cuidado, hein, Larissa? Seguindo, maus tratos, pessoal. Maus tratos, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino e tratamento. Gente, senhores, serão policiais penais. Cuidado com esse tipo de coisa, viu? Condutas, privação de alimentação. Alguém pode ficar sem comer, gente? Cai em maus tratos, viu? Cai em maus tratos. Privação de cuidados indispensáveis, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, abuso de meios de correção ou disciplina. Beleza? Show. Por outro lado, pessoal, se resulta lesão, pena reclusão de 1 a 4 anos, lesão corporal grave. Se resulta morte, pena aumentada até o triplo, beleza? E se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, aumento da pena de 1/3. Beleza? Seguindo aqui. Crime de rixa, pessoal. Crime de rixa. Conceito. Briga entre 2 ou mais pessoas, cada um age de maneira independente. Ocorre vias de fato, que é o quê, gente? Vias de fato. Comenta aí, Eric. Eli, Marcelo, vias de fato, sair na mão, né? O famoso sair na mão. 5 minutos sem perder a amizade. Violência recíproca. Viu, pessoal? Também acho que se falar dessa rixa aí. Pena de detenção de 15 dias a 2 meses e multa. Do pescoço para baixo? Puta merda. Essa daí eu nunca tinha escutado, não. Essa daí é boa. Características. Menor potencial ofensivo em todas as modalidades. Se for para separar, não configura rixa. Crime bicomum, né, gente? As duas partes ali. Qualquer pessoa pode ser sujeita a ativo ou passivo. E crime plurissubjetivo. Não exige contato físico. Beleza? Qualquer responde pelo resultado mais gravoso. Quem responde pelo resultado mais gravoso, senhores? Primeira situação, primeiro sistema, solidariedade absoluta.
todos respondem pelo crime mais grave, a lesão corporal ou homicídio. E o segundo, gente, o segundo sistema diz cumplicidade correspectiva. O que significa? Não sendo possível apurar quem foi o autor do resultado mais gravoso, todos respondem pelo crime mais grave, que é a lesão grave ou homicídio, contudo, recebem uma pena intermediária. Beleza? Acredito que caia? Não. Mas tá aí. Beleza? Crimes contra a honra. Esse daí, vocês sabem, né? Difamação, injúria e calúnia. Difamação, injúria e calúnia, que inclusive, se eu não estiver enganado, foi um dos tópicos que foram retificados no edital, né? Até porque usavam outro nome antigamente, mas já está aqui no material de vocês. Crimes contra a honra. Honra é o conjunto das qualidades físicas, morais e intelectuais de um ser humano que o fazem merecedor de respeito no meio social. Beleza? É o conceito de honra, viu, gente? Honra objetiva é diferente de honra subjetiva. Beleza? Honra objetiva. Julgamento que as pessoas fazem de alguém. Honra subjetiva é o sentimento que cada pessoa possui acerca de suas próprias qualidades. Portanto, honra objetiva, de fora para dentro. Honra subjetiva, de dentro para fora. Beleza? Calúnia, senhores. Artigo 138. Imputação falsa de fato definido como crime. Olha o bizu máximo aí no chat, ó, gente. Calúnia. Lembra do C de crime. Viu? Vocês não vão esquecer mais. Calúnia, C de crime. Difamação. Imputar falsamente fato ofensivo à reputação. Protege a honra objetiva. Qual que é a honra objetiva, pessoal? A de fora para dentro. Difamação protege a honra objetiva. Injúria, xingamento adjetivo e negativo. Protege a honra subjetiva, que é aquela de dentro para fora. Beleza, senhores? Então, recapitulando. Calúnia, fato, imputação falsa, de fato definido como crime. Difamação, protege a honra objetiva. E injúria, protege a honra subjetiva. Calúnia, fato, uma ação criminosa. Por exemplo, João roubou o celular de Maria. João é ladrão? Não configura calúnia. Entendeu, gente? Se João é ladrão, não vai configurar calúnia, porque ele é. A calúnia é o quê? Imputação falsa. Se você não é, aí se considera calúnia. Lembram disso daí, a título da prova. Então, características, né? Figura equiparada, na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa imputação, propala ou divulga. É punível a calúnia contra os mortos. A vítima não é o morto, mas sim o cônjuge, sobrevivente, os filhos e parentes. Olha que questão boa, hein? A banca questionar se é possível a imputação do crime de calúnia contra o morto. E sim, é punível a calúnia contra os mortos, mas a vítima não é o morto, e sim quem ficou, a família, né, gente? Imputação de crime. Caso a imputação falsa seja de contravenção penal, caracteriza difamação, viu, pessoal? E não calúnia. Lembrem disso daqui. E não calúnia. Exceção da verdade. Admite-se a prova da verdade, salvo constituindo o fato imputado de crime de ação privada ou ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Beleza? Tá aí para vocês, viu, gente? Bem jurídico objetivo, que é a visão da coletividade acerca daquele indivíduo. Beleza? Tá aqui mais uma observação, a competência do juiz especial e a incidência de qualquer majorante afasta a competência do GCRIM. Beleza? Difamação, falei para vocês, ó. A difamação nada mais é do que imputar fato ofensivo à reputação de alguém. Não configura, não há crime por ausência de
solo se o agente atua com intenção de brincar, de aconselhar, narrar fato testemunhado e defender-se. Beleza? Exceção da verdade. Exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de seus fatos, das suas funções. Gente, anotem isso daqui, ó. É possível considerar difamação contra fato relacionado a funcionário público relativo ao exercício de suas funções? Responda aí, gente. Não, viu? Sai fora disso. Se a banca vir com esse papo aí, ó, joga para fora. Se for relacionado à função, não. Beleza? Injúria, né? Como eu dei como exemplo aqui, ó. Por exemplo, chamar uma pessoa de gorda, de feia, bandida estelionatária, adjetivos negativos, né, gente? Tem a injúria real, né? Quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, né? O Código Penal, por exemplo, determina o concurso material entre a injúria real e o crime resultante de violência, e a qualificadora. A injúria é qualificada como praticado referente à religião, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Está desenhado aí para vocês. E nós temos também, né, gente, o crime de injúria racial, que é equiparado ao crime de racismo, viu, pessoal? Isso daqui é muito, muito importante, beleza? Temos a hipótese de perdão judicial, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente injúria. E 2, né? No caso de retorção imediata, que constitui em outra injúria. Beleza? Nós temos aqui crimes contra a honra, né, pessoal? Em regra geral, de ação penal privada, os crimes contra a honra, em regra geral, né? Exceções: injúria que resulte em lesão corporal leve, injúria que resulte em lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, se forem contra a honra do presidente da República ou do chefe de governo estrangeiro, e contra a honra de funcionário público, injúria preconceituosa ou injúria racial. Temos majorantes de até 1/3 se o crime é praticado contra o presidente, contra funcionário, contra membros do STF, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e na presença de várias pessoas. Além disso, também temos a questão da majorante contra criança, adolescente, pessoas maiores de 60 anos ou com deficiência. Beleza? Temos aqui a exclusão do crime, né? Dos crimes contra a honra, que é o quê? A ofensa irregada em juízo, perdão, gente, não consegui ler aqui, irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. 2, opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. E 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação de informação que preste no cumprimento de seu dever de ofício. Beleza? Constrangimento ilegal, senhores. Alguém já ouviu falar disso daqui? Ó, artigo 145 do Código Penal. Beleza? Aspectos gerais. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência. Significa o quê? Não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda, viu, pessoal? Então, isso daí é você meio que obrigar alguém a fazer alguma coisa. Constrangimento ilegal. Crime doloso, não se admite a modalidade culposa, viu, gente? E o bem jurídico é a liberdade pessoal e a autodeterminação. Você coloca isso daí em risco quando você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira, né? Você priva ela da liberdade pessoal de decidir o que ela quer fazer. Beleza? Existe a possibilidade de aumento de pena, né? As penas serão aplicadas cumulativamente em dobro se houver mais de 3 pessoas e houver emprego de arma. Né? A gente escuta muito isso daí no jornal, né? Que obrigou o fulano a fazer alguma coisa, aquele grupo criminoso, né? Os narcos terroristas hoje em dia,
por exemplo, fazem muito isso daí. E também existe essa possibilidade de exclusão de crime. Depois dá uma olhadinha aí. Por último, pessoal, deixei aqui para vocês uns termos que estão em alta, né? Que é essa questão de cyberbullying e bullying, né, pessoal? Tá aqui, ó. Intimidação sistemática virtual, artigo 146. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social, de aplicativos, de jogos online, qualquer outro meio ou ambiente digital transmitido em tempo real. Cyberbullying, viu? E nós temos aí o bullying, né? Intimidar sistematicamente, e tem as opções aqui, os pontos também, né? Individualmente, mediante violência física, um por um aqui, ó, de modo intencional e repetitivo. Isso daí caracteriza o bullying, beleza? Inovação jurídica de 2024, viu, gente? Então, esse cyberbullying aqui, ó, cuidado, novidade jurídica, beleza? Cuidado. Tem as penas aqui para vocês, depois vocês dão uma passadinha aí. Beleza, ameaça, né, gente? Aspectos gerais. Ameaçar, causar mal injusto e grave a alguém por meio de palavra, escrita, gesto, qualquer outro meio simbólico. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Beleza? Aumento de pena. Aplique-se a pena em dobro se o crime é cometido contra mulher por razões de condição do sexo feminino. Ó, que questão boa da banca abordar para vocês aí, ó. Ameaça. Aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido contra mulher por razões do sexo, por razões da condição do sexo feminino. Beleza? Ameaça. A Lei 14.994, pacote antifeminicídio, alterou o tipo da ação penal do crime de ameaça. Isso daqui, gente, é importante. Isso daqui, perdão, é muito importante. O pacote antifeminicídio, né, gente, alterou para ação penal pública incondicionada. Anotem aí. Anotem aí. O crime de ameaça, portanto, né, o pacote antifeminicídio, Lei 14.994, alterou para incondicionado, quando cometido contra a mulher por razões de condição sexo feminino, beleza? Características, né? Crime de menor potencial ofensivo, somente se procede mediante representação. Gente, aqui, ó a qualidade do material de vocês, ó, exceto no âmbito da Lei Maria da Penha, viu? Tá desenhado aí, não erra a questão disso daí, beleza? Depois dê uma passada nesses tópicos aqui também, ó. Atualização legislativa. Cuidado com isso daí. Stalking, né, gente? É outra coisa, é diferente. É a perseguição. Tá aí no seu artigo 147. Dá uma passada aí. Eu acredito que não caia, né, gente? Mas tá aí para vocês. Ameaçar, restringir, invadir, perturbar. Tá tudo aí, ó. Os aumentos de pena, né? Se o crime é cometido contra criança, contra mulher, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, viu, gente? Tem essa parte aqui de violência psicológica contra a mulher também, muito importante, causar dano emocional à mulher, né, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento. Tá tudo aí muito... Olha isso daqui, gente, a qualidade. Muito bom, né? Muito top. Mediante ameaça, constrangimento, qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então, nós temos a violência psicológica e temos a perseguição stalking. São coisas diferentes, beleza? Sequestro e cárcere privado, viu, gente? Artigo 148. Aspectos gerais. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A privação pode ser total ou parcial, viu, gente? Sequestro, privação de liberdade sem confinamento, viu? E cárcere privado, há um confinamento e é mais restrito, beleza? São coisas diferentes aí para vocês. O crime é de reclusão de 2 a 5 anos, de 2 a 5 anos. A vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro de agente ou maior de 60 anos. O crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou de hospital,
e a privação de liberdade dura mais de 15 dias. Isso daí, gente, são qualificadores, viu? Caso aconteça alguma dessas hipóteses aqui, ó, o crime de sequestro e cárcere privado será qualificado. Se o crime é cometido também contra menor de 18 anos e o crime é praticado com fins libidinosos, viu, gente? Sequestrou a pessoa para cometer um ato ali sexual, alguma coisa, vai ser aí um crime qualificado, né? Um sequestro e cárcere privado qualificados. O crime é de reclusão de 2 a 8 anos se resulta a vítima grave sofrimento físico ou moral em razão de maus tratos ou de natureza de detenção. Beleza? Tá aí para vocês também. Redução à condição análoga de escravo. Pessoal, isso ainda existe, viu? Infelizmente, isso ainda existe. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, submetendo a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes, restringindo sua locomoção. Característico, bem jurídico tutelado, gente, é a liberdade individual, viu? Não admite a modalidade culposa. O crime permanente e material admite-se a tentativa. Condutas equiparadas. Quem cerceia ou de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de recebê-lo no local de trabalho. Quem mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador e com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso daqui são situações de redução à condição análoga de escravo, viu, senhor? Está muito bem desenhado aí para vocês. Aumento de pena. Aumenta-se a pena à metade se o crime for praticado contra criança e adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Beleza? Em regra geral, é um crime de competência da Justiça Federal. Está desenhado aqui para vocês, viu, gente? Dá uma revisada aí depois. Tráfico de pessoas, pessoal. Aspectos gerais. Verbos do tipo agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. Pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, visando uma das espécies finalísticas. Quais são, gente? Remover órgãos, tecido ou parte do corpo, submeter ao trabalho em condições análogas de escravo, submeter a qualquer tipo de servidão, realizar adoção ilegal e realizar exploração sexuais. São exemplos aí, pessoal, de tráfico de pessoas, beleza? Existe também o aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado por um funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Se o crime é praticado contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, e se o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Nós temos a hipótese também do tráfico internacional, né? E que está elencado aqui também no meio, beleza? Temos um ponto aqui de redução da pena, pessoal, de 1/2 se o agente for primário e não integrar organizações criminosas. Pode ser que aconteça essa redução de pena aí também. Consentimento válido da vítima exclui o crime. Então, se comprovar, pessoal, que houve um consentimento válido por parte da vítima, existe essa exclusão do crime. Beleza? Violência doméstica, pessoal. Artigo 150 do Código Penal. Ó. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de alguém de direito, de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Definição de casa, pessoal. A expressão casa compreende
qualquer comportamento, compartimento habitado, apossado, ocupado de habitação coletiva. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Isso daí é a definição de casa, viu, gente? Qualificadoras desse crime. Durante a noite, em local ermo, com emprego de violência ou de arma, por 2 ou mais pessoas. Beleza? 2 ou mais pessoas. Pena de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Tá ok? Exclusão do crime também se aplica. E não compreende casa, hospedaria e taverna, viu, gente? Não se considera casa, tá ok? Finalizamos, pessoal, crimes contra a pessoa. Vou pausar 5 minutinhos, pra vocês descansar, jogar uma água no rosto, e a gente começar aí crimes contra o patrimônio, viu, pessoal? Pode ser desse jeito? A gente finalizar crimes contra o patrimônio? Não vou nem fechar a aula, só vou parar a gravação, 5 minutos, e a gente já retorna aí com crimes contra o patrimônio. São alguns artigos aqui, não é muita coisa, né? A gente vai ter que ter garra, perseverar para depois entrar em crimes contra a dignidade sexual. E aí a gente finaliza direito penal hoje. Beleza? Quem for sair não tem problema. Nós deixaremos esse material gravado para vocês aí. Beleza? Então, vou parar aqui 5 minutinhos, beber uma água e a gente volta descansado aí 20 e 21. Beleza?